Olá pessoal, aqui é Elizabeth, tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar aqui os nossos estudos hoje, né? E calhou de dar certo de vir aqui no parque, né? Então tem aí hoje esse fundo aí, né? Então se tiver algum barulho aí externo, vocês abstraiam e foquem aqui, né, no estudo. Para começar, eu achei melhor não começar logo por Gênesis, né, pelo capítulo 1, mas começar falando da história da Bíblia mesmo, né, de como surgiu a Bíblia, né, o livro Bíblia, né. Então eu havia feito, né, esse estudo com uma amiga minha e aí eu tinha ele guardado ainda, né, então achei que era legal, né, ver assim a caminhada que foi para a gente conseguir ter esse livro nas nossas mãos hoje, né? Então eu vou ficar olhando aqui para baixo porque eu tô lendo, tá? Então depois eu coloco as referências lá, né, bibliográficas aí, de onde eu pesquisei, de onde eu achei essas informações. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E então é isso. Se tiver algum barulho externo aí, vocês abstraiam. Então aqui a Bíblia, né? Primeiro eu peguei um significado do dicionário, né? E aí fala aqui que a primeira coisa fala que é um conjunto de livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento, aceitos pelas igrejas cristãs e parcialmente pelos judeus, como revelação da palavra de Deus. Tá? Então essa aqui é uma definição do dicionário. E aí a segunda definição que ele dá aqui é que ele é o Antigo Testamento na religião judaica, né? Então o nosso Antigo, que a gente tem separado ali, o Antigo e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né, é utilizado também na religião judaica. E o terceiro ponto aqui é o livro ou volume em que se reúnem essas escrituras, né? Então, assim, são várias escrituras, né? São vários pequenos livros que compõem um livro maior, né? Aí aqui o primeiro, né? Como a Bíblia foi escrita, né? A Bíblia, primeiramente, ela foi escrita no hebraico e também no grego. O Velho Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, ela foi escrita em hebraico. E do Novo Testamento, que é de Mateus até Apocalipse, foi escrita em grego, tá? E a Bíblia, ao todo, ela contém 66 livros, né? Então, dentro desse livro maior, nós temos 66 livros que o compõem. E foi escrita no intervalo de aproximadamente 1.600 anos por diversos autores, né? Viveram mais ou menos entre os séculos 16 a.C. e 1 depois de Cristo, né? E isso aqui é muito importante, né? Imagina, a Bíblia, ela não foi um livro escrito de uma vez só, né? Lógico, todos imaginam que saibam disso. Mas ela foi escrita em 1.600 anos, até se compor todos esses livros, né? Isso significa o quê? Que a gente não pode só ler a Bíblia, né? A gente tem que estudar mesmo, porque imagina, vamos pensar aqui nos nossos avós, né? A época dos nossos avós, eles viviam de uma maneira, né? Eles tinham costumes diferentes dos nossos e assim, às vezes a gente tenta explicar alguma coisa do nosso jeito e eles não vão entender, porque a cabeça e os costumes eram muito diferentes, né? Então mudou muito e de pouco tempo pra cá, né? Então se a gente imaginar assim, quando a gente lê a Bíblia, né, tá falando de uma coisa que aconteceu mais de 1.000 anos, mais de 2.000 anos, muito mais que isso, né? E aí a gente fica desmotivado às vezes porque a gente não consegue entender o contexto, por que as pessoas agiam daquele jeito, né? Por que elas pensavam daquele jeito, né? E os costumes eram tão diferentes dos nossos costumes hoje, né? Então às vezes dá uma dificuldade assim, né, de entender por que eles agiam daquele jeito. Então, vendo isso daqui, é importante a gente saber que a gente não pode só ler a Bíblia, né? A gente precisa estudar o que aconteceu, às vezes, naquele contexto, o que acontecia nos povos ali ao redor deles, né? Para entender por que eles agiam daquela maneira, né? Aí aqui o outro ponto, né? Ele fala que alguns escreveram apenas um livro, né? Alguns escritores da Bíblia escreveram apenas um livro, outros escreveram uma porção de livros, né? Como o apóstolo Paulo, autor de 13 cartas do Novo Testamento. Então, assim, a gente vai ver que na Bíblia tem de tudo, né? Tem livros super pequenos, né? Contando, às vezes, ali um fato pontual. E tem, as cartas de Paulo, né? Tem histórias aí bem mais complexas, histórias muito mais bem contadas, outras um pouco menos, né? Então tem de tudo, né? Tem livros aí mais difíceis, outros mais fáceis, né? Linguagens também mais fáceis, porque
a Bíblia foi escrita por diversas pessoas, né? Pessoas diferentes, que é o que fala aqui no próximo ponto, né? Há livros cuja autoria é desconhecida, né? Então a gente tem aí alguns livros e existem estudos falando que foi tal autor que escreveu, né? Mas às vezes não tem ali uma certeza se foi realmente. Às vezes é pela forma da escrita, às vezes eles acham que foi aquele autor, né? Aí fala aqui que há livros cuja autoria é desconhecida e escritores tão diversos quanto um rei, no caso Davi, né, que foi um rei, ele escreveu aí os Salmos, um médico, no caso de Lucas, que ele foi autor de um dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos, e até um pescador, né, Pedro, que escreveu 3 cartas no Novo Testamento, né? Então a gente vai ver aqui que varia muito a linguagem bíblica, né? Assim, do estilo de escrita, né? Então, assim, não eram pessoas cultas, às vezes, que estavam escrevendo ali. Eram pessoas simples, né? Outros casos, não. Eram realmente pessoas que tiveram condições, né? Que era, por exemplo, um médico, né? Aí aqui fala aqui que existem 4 livros do Novo Testamento que são chamados de evangelhos. E estes são os livros biográficos de Jesus Cristo. Esses livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então aqui, esses livros falam que eles são biográficos, né? Então eles contam a história de Jesus mesmo, né? A história dele encarnado, né? Aqui na Terra, né? De como que ele viveu, o que ele fez, com quem ele andou, que lugares ele estava em festa, ele estava na sinagoga, né? Então vai falar assim detalhado e esses 4 autores relatam isso, né? E é legal a gente ver porque assim, cada um vai escrever do seu ponto de vista, né? Vai escrever aquilo que alguns, né, coincidem as histórias, né? Um dá um pouco mais de detalhe, outro um pouco menos, né? E é bom isso porque vai enriquecendo, né, o conhecimento ali sobre quem era Jesus. E aqui fala que a palavra evangelho, ela significa boas novas, né? Então, esses evangelhos são boas novas, né? Uma boa nova aí para as nossas vidas, né? Daquilo que Jesus veio trazer de novo, né, para nós. E aí fala que a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita por homens inspirados por Deus, né? Então, assim, esses homens, eles viveram, né, nos seus costumes aí, né, enfim, né, tiveram aí as suas vidas, as suas famílias, e isso foi... Deus usou, né, de alguma forma, essas histórias para nos ensinar hoje alguma coisa, né? Não só hoje, né, mas, enfim, a Bíblia já tem vários anos aí, né, então esses textos foram utilizados para nos ensinar alguma coisa. E Deus inspirou, né, essas pessoas. Então, assim, elas foram usadas por Deus, né, dentro ali da realidade delas, inspiradas, né, por Deus. Fala aqui que nela nós encontramos instrução para vivermos de maneira conforme o nosso Criador deseja que vivamos. Ela é como um manual do fabricante que nos ajuda a conhecer a nós mesmos e a Deus, e a viver dignamente neste mundo com paz interior, fé e esperança, né? Então, assim, a Bíblia ela vai trazer muitos temas, né? E, assim, às vezes a gente fica bem sem saber como nós devemos agir, que conduta ter em determinadas situações. E a Bíblia ela traz diversos pontos, né? E a gente pode aprender com isso, né? Aprender a ter uma conduta de vida melhor, né? Aprender com os erros, porque a gente vai ver que a Bíblia conta histórias difíceis aqui de engolir, mas que tá aqui, tá na Bíblia, né? Então tem algum propósito, né? Umas histórias muito, muito estranhas, assim, difíceis mesmo de ler, mas que Deus não abriu mão de colocar, né? De deixar elas ali pra gente ter o conhecimento. Então, alguma coisa tem. Então a gente sempre buscar, assim, qual o propósito, né? E para as nossas vidas, né? Porque hoje a gente vive, né, diversas situações, hoje, em qualquer tempo. A gente vive muitas situações, às vezes fica sem saber, né, como agir, como proceder, né? E a Bíblia ela nos dá um parâmetro. Ela não vai falar assim, ó, faça isso ou faça aquilo, mas ela vai nos dar uma base ali de princípio, de moral, de valor, né? E também ela vai nos dar, né, paz, esperança, fé, né? Que às vezes em meio a um tempo difícil que a gente possa estar vivendo, ela vai, né, nos auxiliar. Aí aqui fala, né, que a palavra Bíblia, em português, ela deriva da palavra grega biblon, não sei se é assim que fala, tá? Biblon, que significa rolo ou livro, tá? Um biblon era um rolo de papiro ou bíblo, tá? Então, assim, depois eu coloco uma fotinho aqui,
né? Era um rolo mesmo, né? Era um formato bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver hoje, né? A gente tem os livros aí, e era um rolo, né? Era bem diferente. Ele é considerado o livro mais lido e traduzido e distribuído de todos os tempos, podendo ser encontrado em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes, né? Então você vê a importância dessa palavra e como ela se propagou, né? A gente não tem assim a Bíblia só para uma língua, só para um povo, não, a Bíblia é para todos, né? Então cada vez mais ela está sendo traduzida para línguas muito, né, que a gente nem imagina, né? Aí aqui tem uma informação do ano de 2016 que havia sido vendido 6 bilhões de cópias, né? É muito livro, né? A gente imaginar que esse livro está rodando o mundo, né? Que é para todos isso aqui, né? Essa palavra. Aí aqui uma historinha, né? De como ela foi feita, impressa, né? Aí fala aqui que no início da década de 1450, tá? 1450, Gutenberg iniciou a impressão da célebre Bíblia de 42 linhas em 2 colunas. Cada letra era feita à mão, né? E cada página era montada juntando-se as letras. Depois de prensada e seca, era feita a impressão no verso da página. Gutenberg teria imprimido 300 folhas por dia, utilizando 6 impressoras. A Bíblia tem 641 páginas e calcula-se que foram produzidas cerca de 300 cópias, tá? Das quais ainda existem aproximadamente 40 dessas cópias. Nem todas as cópias são iguais, né? Tendo algumas no início de novos capítulos, letras pintadas à mão, né? Então, assim, é interessante ver que como ela foi produzida, né? Bastante trabalho ali, né? Empenho para fazer ela impressa, né? Em 1450, imagina? Hoje a gente imprime aí 300 cópias numa facilidade tão grande, né? E aqui foi um trabalho aí muito grande. Aí aqui a gente tem mais um ponto, né? Que é o termo como usamos hoje, refere-se não ao significado de sua palavra de origem, tá? E sim ao livro, que é o registro da revelação divina. Deus é vida, amor, sabedoria, paz e outras coisas mais. E tudo o que ele nos é soprado através da Bíblia, pois ela mesma se denomina como o sopro de Deus. Tá, em 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a escritura é soprada por Deus, tá? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, tá? Vou ler de novo, porque acho que o rapaz passou aqui, eu me perdi. Eu falo, o termo como usamos hoje refere-se não ao significado de sua palavra de origem, e sim ao livro, que é o registro da revelação divina, né? Deus é vida, amor, sabedoria, paz e outras coisas mais. E tudo que ele nos é soprado através da Bíblia, pois ela mesma se denomina como sopro de Deus, né? Então, assim, a Bíblia é tudo isso aqui, né? Uma revelação divina, né? É um livro comum, né? Assim, às vezes você fala assim, quando você começa a ler as histórias, você fala, nossa, são histórias de pessoas tão normais como a minha, sabe? Podia ser a história da minha família ali contada. Às vezes você olha assim e fala, gente do céu, acho que, né, estavam me vendo e escreveram isso aqui, né? É a minha família aqui. Mas a gente vê que é simples, sabe? São histórias simples. E Deus, de alguma forma, ele usa isso e tem alguma coisa sobrenatural, porque assim, Deus nos dá esperança, nos ajuda, né, a continuar, querer caminhar, querer fazer as coisas, às vezes a mudar o comportamento. A gente age de um jeito que de repente não está sendo bom e a gente vê ali na palavra e fala, poxa, eu preciso mudar, né? A Bíblia ela nos ajuda nisso também, né? E aí ele dá esse texto aqui que está no Novo Testamento, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3,16, né? Então toda a escritura é soprada por Deus, né? Então é um sopro divino ali sobre a minha e a sua vida, né? E ela é útil para o ensino, né? Então, assim, para a gente aprender mesmo, é como se fosse para a escola, para aprender a ser gente, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então é para a gente aprender a ser melhor mesmo, né? Aprender aquilo que Deus tem de melhor para nós também, né? Aí fala que toda filosofia e ciência humana não conseguiram mudar tanto a sociedade e a história quanto a Bíblia, né? Então, assim, a Bíblia ela transforma de fato a vida das pessoas, né? Tanto que nas prisões a Bíblia não foi proibida porque ela de fato ela transforma, né? Tem ele
agora eu esqueci, ele é pastor e arqueologista, né? Chama Rodrigo Silva, né? E ele fala isso, né? Ele fala, se a gente pegar e colocar, der um outro livro, né? Essas pessoas podem ler um livro histórico aí, sei lá, de Platão, qualquer outro livro, né? Você pode dar os dois livros, mas aquilo que vai transformar de fato a vida dessa pessoa vai ser a Bíblia, né? A Bíblia transforma, ela tem esse poder, né? E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas como que pode, né? Mas porque ela é inspirada por Deus, ela tem um dedo de Deus ali nela, né? Aí aqui fala que ela foi escrita com certas características que levaram a ser o livro dos livros, né? Então aqui, primeiro ponto, ela é pura, né? Fala que em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, fala aqui que toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam, tá? Então ela nos guarda, né? Ela é valiosa, tá? Tá em Provérbios 8, capítulo 8, versículo do 10 ao 11. Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, né? Então, assim, aceitai o meu ensino, que fala aqui, né? Que ela é mais valiosa do que qualquer coisa valiosa que pode existir nessa terra, né? Mais valiosa do que, vamos contextualizar, do que as ações, né? Do que o dinheiro guardado. Ela é mais valiosa do que isso, né? E aí o outro ponto que ele coloca aqui, que ela é a verdade, tá? Então em Salmos 119, né, o capítulo 119, versículo 160, fala, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, né? E cada um dos teus justos juízos dura para sempre, né? Então a palavra de Deus, ela é e será para sempre, tá? Essa palavra, ela não muda, tá bom? Vou virar aqui. Aí fala aqui que essa palavra, ela é eterna. Salmos 119, 89. Fala, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu, né? Então é para sempre, né? Essa palavra, por isso que ninguém conseguiu destruir a Bíblia, né? Porque imagine, tantos anos, né, poderia ter sido extinguido esse livro, poderia, né, ter sumido, desaparecido, né? E a palavra, ela sempre está aí, né, para todos nós. Fala aqui que ela é imutável, tá? Então, 1 Pedro, do capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, tá? Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Fala aqui depois que ela é profética, né? 2 Pedro 1, 21, tá? Fala assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tá? Então, eles foram movidos, né, pelo Espírito de Deus a escreverem, a guardarem essa palavra, né? Talvez as pessoas que escreveram nem tinham noção, né, de que essa palavra ia chegar para nós aqui hoje, né? Depois fala aqui que ela é fiel, né? Salmos 19, capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Então essa palavra, ela é fiel ao caráter de Deus, ela é fiel, ela não vai acabar, né? Essa palavra aqui, ela não vai ser destruída, porque é a verdade. Aí depois coloquei aqui algumas outras considerações, tá? Que fala aqui que a Bíblia é a revelação de Deus com sotaque humano, né? Então é interessante ver isso, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele habita num lugar que é maravilhoso, que é incrível, que tem coisas maravilhosas, né? E nós aqui vivemos nesse mundo e às vezes Deus está querendo nos puxar para entender aquilo que Ele quer de melhor para nós e se Ele viesse falar do jeito lá dele, talvez a gente não entendesse. Então Ele usa o quê? Né? Ele usa pessoas, né? Como eu e você. Né? E aí talvez esse seja o maior desafio, porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, mas Deus vai usar essa pessoa, né? E é assim, é o que Ele tem, né? Ele usa aquilo que Ele tem, então Ele tem as nossas vidas. Nós não somos perfeitos, nós somos limitados, mas Ele nos usa para falar com esse sotaque humano, para que seja entendido, né, aquilo que Ele quer. Aí depois aqui, Deus se comunica conosco de modo que nós possamos entender, né? Então assim, Deus não quer colocar um enigma, é uma coisa que a gente não possa alcançar, né? Deus quer que a gente compreenda e que a gente mude, né? Aquilo que precisa ser mudado, melhorado, aquilo que precisa ser melhorado. Né? Depois aqui ele fala que Deus revela a sua existência através da criação, né? Então aqui atrás de mim, né, tá aqui, ó, as árvores, o céu, né? Então tudo isso também
mostra um pouco do caráter de Deus, da harmonia de Deus, né? Deus criou tudo de uma forma perfeita, harmoniosa, né? Aí que fala que a Bíblia, ela não esconde erros graves, né? O que nos faz ter a certeza que o livro não foi modificado, né? Então, conforme você for lendo a Bíblia, você vai perceber que tem umas coisas, né, bem difíceis. Então, isso de alguma forma também é uma garantia pra gente saber que não foi uma pessoa lá e mudou a Bíblia, né, por livre e espontânea vontade. Aí aqui fala que ela foi escrita em linguagem comum, né? Como eu falei antes, né? Foram diversos autores, então cada um tinha uma linguagem ali, uns mais fáceis, outros um pouco mais difíceis e tal. Mas, enfim, foi feita de uma forma para que a gente pudesse entender, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Aí aqui fala que Deus revelou na Bíblia aquilo que é necessário e essencial para o ser humano, tá? Depois, a Bíblia fala de onde viemos e para onde estamos indo. Então, assim, isso não limita só aqui, né? A gente melhorar nosso comportamento, a nossa vida aqui, né? Mas Deus tem algo maior para nós, né? Então, que é a eternidade, né? Então, assim, Deus faz, assim, a Bíblia pra gente ter uma vida mais tranquila, né? De alguma forma aqui nesse mundo, cheio de aflições e dificuldades, mas Deus veio nos ensinar a sermos melhores. Mas assim, não é pra cá, né? Não é pra ficar aqui. Porque nós vamos pra, né? Nós cremos aí que nós, né, temos a eternidade aí, né? Com Cristo, né? Então Deus tem esse propósito pra nós. E o último, né? A Bíblia foi inspirada por Deus. A inspiração é o Espírito Santo trabalhando na vida de uma pessoa e usando do seu conhecimento, cultura, para falar das coisas do eterno, tá? Então assim, é um resumo, né? Ficou 20 minutos aqui de resumo. Mas eu espero que de alguma forma tenha servido aqui nessas informações, né? Então, assim, a Bíblia é um livro importante, né? A gente tem que ler ele, né? Por mais que seja difícil algumas passagens que a gente não entenda, né? Mesmo que a gente não entenda, a gente deve guardá-la no nosso coração, né? No Novo Testamento fala quando Maria, ela recebeu o anjo, né? Que o anjo falou para ela que ela teria, né, o Salvador viria dela e tal, né, que seria Jesus. Ela ficou, né, ela guardou, fala na palavra que ela guardou aquilo no coração dela, né, porque devia ser como assim, pra ela devia ser tão absurdo aquilo, né, e ela foi guardando as coisas no coração até que tudo se cumpriu. Então, assim, por mais que a gente não entenda, né, que a gente guarde as palavras, né, da Bíblia no nosso coração, uma hora isso vai fazer sentido, né. Então aí no próximo a gente já começa com Gênesis capítulo 1, tá bom? É isso aí, beijo!